Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, diante de Ti estamos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. O Teu povo, ó Deus, necessitado deste rico alimento, e diante dele, ó Deus, da Tua igreja, um vaso de barro tão frágil. Alimente, pois, ó Deus, o Teu povo, sustente, ó Deus, a Tua igreja, o Senhor mesmo, com a Tua boa mão, para que possamos, ó Deus, diante de diversas circunstâncias, tribulações, vida no mundo, enquanto caminhamos, possamos, ó Deus, com coragem, com o temor do Senhor, engrandecer a Ti, falar do Teu nome, pregar o Teu reino, para a glória do Senhor e o crescimento da Tua igreja. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como já fomos informados, enquanto pregávamos, enquanto aprendemos aqui sobre o Evangelho de Lucas, sabemos que Lucas escreveu o Evangelho narrando a vida de Jesus e o seu ministério aqui na terra. E agora, então, como um segundo volume, Lucas escreve o livro de Atos, narrando, então, a vida da igreja agora, depois de Cristo ter sido assunto aos céus, como no início do capítulo 1 está relatado. Aqui nós vamos ver agora, pela narração de Lucas, como que a igreja caminhou. E entender isso, meus irmãos, é muito importante para o enriquecimento das nossas vidas,
porque a igreja de Jerusalém até Roma, ela enfrentou muitas lutas, muita tribulação, muito sofrimento, muitas dificuldades. Mas fato é que ninguém pode deter o avanço da igreja. Nem perseguição, nem pobreza, como já vimos, nem poderes políticos, nem oposição do mundo, nem mesmo a fúria de Satanás pode deter o avanço da igreja. Porque a igreja de Deus, ela é soberanamente conduzida pelo Senhor, por isso ela é irresistível. Foi isso que o próprio Jesus disse, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o livro de Atos, então, relata parte dessa trajetória. Veja que o mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho, e retrata como nenhum outro evangelista o nascimento de Cristo em todos os seus aspectos de preparação. Também foi o evangelista, irmãos, que mais enfatizou a pessoa de Cristo como o homem perfeito, o varão perfeito, o edificador da igreja. E Lucas, então, ele é também o evangelista que mais trata da salvação alcançando todos os povos. Também é o evangelista que considera ou que mais enfatiza a vida de oração do Senhor Jesus. E quando ele então conclui o evangelho, o chamado Evangelho de Lucas, falando então a vida da pessoa de Cristo, ele parte agora para o segundo volume, para descrever então o que Jesus Cristo continuou a fazer agora através dos apóstolos. E Lucas então começa a contar aqui aquilo que o Espírito de Cristo fez agora através dos apóstolos, a fim de edificar a igreja. Dessa forma, então, a igreja do Senhor Jesus, ela é e ela deve ser edificada sempre embasada na palavra de Deus, porque Ele é o dono, o Senhor, o condutor da igreja. Então, o livro de Atos, irmãos, ele pode ser dividido em duas partes. No início do livro, até o capítulo 12, nós vamos ver com mais destaque o ministério do apóstolo Pedro, ensinando a igreja. A partir do capítulo 13, nós podemos ver com mais evidência ou com mais destaque o ministério do apóstolo Paulo. Sabemos que Pedro teve um ministério voltado para os judeus, ao passo que o apóstolo Paulo teve um ministério mais endereçado, mais direcionado aos gentios, mas também precisa ser dito que eles não eram concorrentes, eles eram parceiros. E a partir do capítulo 1 aqui, então, se você puder manter a sua Bíblia aberta aí, você pode ver aqui que Jesus ainda estava com a sua igreja. Passou ali 40 dias entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, e ele estava ensinando sobre o reino, dando ordens à sua igreja, de que eles não deveriam sair, senão depois que fossem revestidos de poder, e essa ordem era clara à igreja. Aqui então, 120, em torno de 120 pessoas, juntamente com Maria, Lucas vem relatando o nome de algumas pessoas aí, Maria, outras mulheres da Galiléia, que andavam com Jesus, quando ele subiu para Jerusalém para ser crucificado, até ressuscitar.
Lucas também relata que os irmãos de Jesus estavam ali, todos, em torno de 120 pessoas, unanimemente em oração, aguardando o quê? O cumprimento da promessa do Pai, que o Espírito Santo viria e eles seriam, então, batizados com o Espírito Santo. Isso nós vamos ver a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Acontecerá, pois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Promessa bíblica relatada pelo profeta Joel. Todos ficaram, segundo o capítulo 2 de Atos, todos ficaram então, vindo do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, as grandezas de Deus. E diz então, irmãos, as Escrituras, que uma grande multidão se ajunta por causa desse evento, desse acontecimento. E então, se ajuntando aquela grande multidão, por ver o que estava acontecendo ali, eles acusaram então os discípulos de estarem embriagados, e o apóstolo Pedro então se levanta e diz: não, eles não estão embriagados. O que vocês estão vendo, o que está acontecendo aqui, é o cumprimento da promessa anunciada pelo profeta Joel. E Pedro ali prega um sermão, anunciando então Cristo como Cordeiro de Deus, que fora imolado para a remissão dos pecados, e anuncia então a promessa de Deus, é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos Deus chamar. E diz a Bíblia que naquele momento então houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas convertidas, foram também batizadas então, recebidas pela comunhão da igreja, e o que passa então de 120 pessoas para mais de 3.000 membros. Bom, Jesus já havia dado o roteiro para a igreja, de avanço missionário, de pregação do evangelho. E este roteiro estava claro no capítulo 1, que lemos aqui, que foi lido aqui no domingo passado, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E a igreja, irmãos, é esse projeto de Deus. O que é que nós vamos perceber daqui para frente, a partir do capítulo 1? O avanço da igreja, o avanço do evangelho. Ele está, então, em Jerusalém, na Judéia, aqui no capítulo 1. Depois nós vemos no capítulo 8, que o evangelho já sai da fronteira da Judéia, alcança a província de Samaria. No capítulo 9, então, nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que aconteceu fora do território de Israel já, onde o apóstolo Paulo foi alcançado por Cristo no caminho de Damasco. No capítulo 11, Lucas registra que este evangelho chega então com grande poder na região da Antioquia, na Síria, uma das cidades mais numerosas, ou uma das maiores cidades do mundo naquele tempo. A partir daí, então, o evangelho vai alcançar as nações, cumprindo, então, a agenda estabelecida pelo próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. Lucas, irmãos, vem descrevendo as ações, então, do Espírito Santo prometido por Cristo, para terem coragem, poder, coragem para testemunhar. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. No capítulo 28, vocês vão ver a igreja chegando em Roma. Paulo estava lá, preso. Mas o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho. Isso mostra, irmãos,
que a igreja de Deus é o povo peregrino do Senhor, e ela não para, ela está em movimento, correndo, irmãos, para todos os cantos da terra, para implorar que todos os homens reconciliem com Deus. Não temos liberdade para parar. Não podemos parar. Mesmo quando os nossos desafios forem muito além dos nossos próprios recursos, das nossas condições, não podemos parar. Enquanto os propósitos de Cristo, meus irmãos, não forem totalmente cumpridos, não podemos parar. Então vamos começar pelo capítulo 1 de Atos, onde a igreja aqui, a partir do verso 15, Lucas nos traz a narrativa, trazendo à memória da igreja uma situação que precisava urgentemente ser resolvida. Judas havia se desviado, abandonou a fé, traiu o Senhor Jesus. E aqui então, irmãos, nós vemos o Senhor levantando a liderança da igreja, movendo o coração de Pedro para a edificação do seu povo, pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui a postura da igreja, então, diante de uma circunstância tão complexa, tão difícil. Mas nós vemos também o Senhor da igreja conduzindo as ações humanas, revelando a sua vontade, desde o Antigo Testamento. A história da igreja, irmãos, vivenciada, agora ali, naquele contexto de Atos. O corpo apostólico, que tinha sido escolhido por Jesus, eram 12, como já sabemos, 12 apóstolos. Isso, irmãos, fazia um paralelo entre as 12 tribos de Israel, tá? Ou seja, é a continuação da igreja. Mas agora, ao invés das 12 tribos, os 12 apóstolos. Só que Judas apostou da fé, abandonou a igreja. E o grupo tinha que ser recomposto. Então, o texto trata desta recomposição do substituto de Judas, e era um assunto, então, irmãos, extremamente importante para a vida da igreja, para a condução, a continuação da igreja. Uma decisão importante, tão importante, que precisava ser resolvida antes, inclusive, da descida do Espírito Santo. E como a igreja escolhe, então, esse novo apóstolo? O que nós vamos ver aqui, então, irmãos, é a boa mão do Senhor, conduzindo a igreja, mesmo diante de tanta adversidade. Judas teve, irmãos, como foi dito aqui na liturgia, o maior privilégio que um ser humano pode ter. Judas, irmãos, perdeu a maior das oportunidades que um indivíduo pode perder. Judas traiu o seu próprio nome. Judas traiu a sua função, o seu apostolado. Judas traiu o Senhor Jesus. Vendeu Cristo por algumas moedas de prata. E ele não se arrependeu. Ter remorso, irmãos, é diferente de arrependimento. Por remorso, ele se suicidou. Por quê? Porque Judas, como diz o próprio apóstolo Pedro, ele tinha um coração iníquo. Ele era filho da iniquidade. Então Deus levanta a liderança através da figura do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, ele escreve, né? Lucas relata: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos,
Pedro, irmãos, foi o grande líder do colégio apostólico desde o seu chamado para o apostolado. Ele sempre, irmãos, teve a dianteira das decisões da igreja, decisões do grupo, e mais uma vez aqui, pela inspiração do Espírito, que precisa ser dito, ele toma então a iniciativa de substituir, de promover a substituição de Judas. Então ele propõe a escolha de um novo nome para ocupar essa posição. E ele começa, e ele continua na sua narrativa, irmãos, narrando como teria que ser esse novo apóstolo. E veja que no versículo 16, ele toma posse, vou usar essa expressão, ele apanha as escrituras e diz: convinha, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Pedro, irmãos, não tinha a menor dúvida de que tudo que estava acontecendo ali fazia parte do plano de Deus para a igreja. Estava predito nas Escrituras. Convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Irmãos, imagina a dor no coração do apóstolo Pedro fazendo essa narração, explicando essas coisas. Mas ele tinha uma missão, e ela precisava ser cumprida. Convinha que se cumprisse a Escritura. E a igreja, meus irmãos, ela precisa observar esse exemplo do apóstolo Pedro antes de tomar as decisões. As Escrituras vão se cumprir. Elas precisam se cumprir para a glória de Deus. Nós podemos fazer os nossos planos, usar os nossos métodos, mas é a palavra de Deus que vai se cumprir. É por isso que Pedro está diante da igreja dizendo: convinha, irmãos, que se cumprisse a Escritura, ou seja, era impossível que as Escrituras não se cumprissem. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra infalível de Deus. Disso nós todos já sabemos. Ela é infalível. Às vezes nós nos perdemos nisso. E Pedro confirma isso aqui quando ele diz que a traição de Judas tinha sido predita pelo Espírito Santo por boca de Davi. Deus já sabia de tudo. Talvez os apóstolos não sabiam naquele momento. Depois, examinando as Escrituras, o apóstolo Pedro, então, chega a essa conclusão. Já fora predito, veja aqui, toda essa tragédia que nós estamos vivenciando aqui, já está predito. Isso significa, irmãos, que Deus controla a igreja. A escolha de Judas, a traição de Judas, agora a escolha do novo apóstolo, tudo sob o controle do soberano Deus que conduz a igreja. Predito no Antigo Testamento, como diz Lucas. Não sou eu, irmãos, também não é você, mas é Deus conduzindo a igreja. Lucas relata aqui que nada era casual, era propósito divino, mas que não havia justificativa para o crime que Judas cometeu. E Lucas é bem claro aqui. Judas, irmãos, teve a honra de ser chamado por Cristo para ser um apóstolo. Ele foi tesoureiro do grupo.
Lucas ocupou um cargo de confiança no colégio apostólico. Judas ouviu palavras maravilhosas do Senhor Jesus, viu milagres memoráveis e possivelmente falou coisas impressionantes, extraordinárias, ensinando a Bíblia ao povo. Porém, o mesmo Judas, que fazia parte do ministério apostólico, teve a coragem de liderar então um grupo que prendeu Jesus no Getsemane, levando Cristo à morte. Aquele a quem eu beijar a face, é esse que vocês procuram. Mas tudo no controle de Deus. Às vezes a igreja fica, esbaforida, preocupada, e precisa ficar mesmo. Mas saibam, em qualquer circunstância, nosso Deus é soberano e conduz a sua igreja conforme a sua própria vontade. Cristo deveria ser entregue. Cheio de remorso, então, Lucas relata que, e não arrependido, ele tenta devolver o dinheiro, os sacerdotes recusam, mas Jesus já tinha sido entregue, o crime já tinha sido cometido. O dinheiro recebido, então, não aceito pelos sacerdotes, o que eles resolveram fazer? Vamos comprar um campo com ele e fazer ali um cemitério chamado Campo de Sangue. O texto narra: ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, precipitando-se, rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito nos livros dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro o seu encargo. A Bíblia, irmãos, ela não nos oferece todas as informações, ou todas as motivações de Judas, nesse processo de traição e de morte de Jesus. Mas a gente sabe que ele era ladrão, ele teve muitas oportunidades, como já foi dito, ele podia ter voltado atrás, ele podia ter se arrependido, mas ele tapou os ouvidos à palavra, aos ensinamentos de Cristo, ele não ouviu as advertências, e então ele vendeu Jesus, se traindo com um beijo falso e mentiroso, como Lucas relata aqui no livro de Atos. Então, sentiu remorso? Sentiu. O que ele fez? Tentou devolver o dinheiro, suicidou. Bom, o que é isso? O remorso de Judas levou ele ao desespero, e ele passou a corda no pescoço. E Lucas nos dá aqui, então, irmãos, eu queria tratar desse assunto bem rapidinho. Ele dá aqui, então, alguns detalhes que os evangelhos omitiram. Judas, ele não apenas se suicidou, morrendo enforcado, como narra o texto de Mateus, mas ele também rompeu-se pelo meio. Lucas vem falando dessas coisas, tratando desses assuntos, ensinando a igreja aí. As suas entranhas se derramaram, e esse fato se tornou público. No livro de Mateus está escrito que Judas suicidou, ele jogou as moedas lá e foi se enforcar. Bom, o que está acontecendo aqui? Há alguns que dizem que aqui tem contradição. Lucas enforcou ou as suas entranhas foram derramadas? As duas coisas. Os comentaristas dizem que provavelmente ele foi se enforcar perto de um precipício, ali o galho quebrou, a corda arrebentou e ele se estrambelhou. O que Lucas está dizendo aqui é que Judas teve uma morte, um fim trágico. E isso aqui, irmãos, nos ensina que tem gente que acha que pode atacar a igreja, perseguir Jesus.
Tem gente que acha que tem direito de fazer da igreja o que a sua mente acha que pode. E muitos ao ponto de perseguir a igreja, seja no meio político, no meio social ou dentro da própria igreja. O relato de Lucas nos dá a ideia daquilo que pode acontecer com os perseguidores da igreja. E Pedro, para isso, cita claramente as Escrituras. Convinha que se cumprisse as Escrituras. Ele faz, então, duas citações. Volta rapidinho no livro de Salmos. É importante nós caminharmos nas Escrituras. Capítulo 69, verso 25. Convinha que se cumprisse as Escrituras. Na verdade, Lucas faz duas citações, meus irmãos. Duas citações, dois trechos de dois salmos diferentes. O Salmo 69, no verso 25, a primeira citação, e também ele cita o Salmo 109. Mas vocês podem acompanhar comigo. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas. Pedro pega esse Salmo 69, onde você tem aqui, então, uma maldição que o salmista oferece contra os inimigos, aqueles que perseguem a Deus, e aplica essa maldição em Judas. Pedro, irmãos, está literalmente aplicando as Escrituras. O salmista aqui, no Salmo 69, ele está dizendo com clareza que Lucas dizendo que aquilo que o salmista proferiu contra os inimigos de Deus, contra os perseguidores de Deus e da igreja, estava se cumprindo naquele ex-apóstolo, o perseguidor. No Salmo 108, Pedro faz a citação também aí, tome outro o seu encargo. Literalmente, Pedro está dizendo que outro deveria ocupar o seu lugar. E é importante a gente aprender essas coisas, porque no caso do ofício do apóstolo, o seu lugar, isso Pedro, um dos 12, dizendo, que Judas, como ele diz no texto aí, estava sendo contado entre eles. Judas fazia parte do ministério apostólico, mas agora ele está longe, é o que Pedro está dizendo, ele abandonou a fé e ele foi para o seu próprio lugar. O que Pedro está ensinando, então, é que Judas propriamente se demitiu, saiu, afastou-se, ele mesmo, por sua própria culpa, sua própria responsabilidade, se desviou da fé para um lugar de perdição, que era o lugar dele. Mais uma vez, as Escrituras se cumprindo, Deus conduzindo a igreja. Mas também nós podemos ver como que Deus, ou melhor, a postura da igreja, nesse momento de dificuldade, onde uma função tão importante precisava ser ocupada. E o texto diz que outro homem deve ocupar o seu lugar. E para esse fim, então, o que a igreja faz? Busca, então, a direção divina. Os apóstolos olham as Escrituras, examinam as Escrituras para tentar verificar o que estava acontecendo ali naquele momento e como que eles deveriam proceder. E a igreja em oração. Agora, outro apóstolo terá que ser colocado no grupo. Para quê? Para que o colégio apostólico, então, fosse restaurado os 12. Aí a primeira coisa que a gente percebe no texto, acerca da escolha do novo apóstolo aqui, irmãos, é que também ela já está predita no Antigo Testamento. Mais uma vez vemos, o Senhor conduzindo a sua igreja. Deus já havia escolhido, inclusive.
Mas nesse tempo aqui, Deus então, de forma soberana, cumpre os seus próprios propósitos que já estavam escritos na sua palavra. Revela aqui à igreja, através das Escrituras, a sua vontade, providenciando aqui relatado por Lucas, os meios então para que os seus eleitos triunfem diante das perseguições, ou diante desta perseguição satânica. Nós vemos, irmãos, constantemente estes ensinos nos nossos púlpitos. E, sem dúvida alguma, ele é muito importante para as nossas vidas. Não é a nossa maneira. É o Senhor quem conduz a igreja. É o Senhor quem cuida da igreja. Mesmo quando nós olhamos para algumas situações e pensamos que tudo está a perder, ore e saiba que o Senhor está conduzindo a igreja. A igreja de Cristo, irmãos, ela ainda tem muitas questões difíceis de resolver, muitos dilemas, muitos problemas que aparecem na igreja constantemente. E todos os problemas, eles têm que ser feitos através de consulta às Escrituras, à luz das Escrituras. Irmãos, tem muita gente tentando resolver os problemas da igreja ao seu bel prazer. Mas a igreja não pode ser conduzida por mãos humanas, vãs filosofias, como diz o apóstolo Paulo. A igreja vive, ela caminha, ela se move por meio da palavra do próprio Deus. Veja que o assunto aqui é muito importante. Nós temos que escolher um novo apóstolo. O que eles fazem então? Como é que é feita a escolha desse novo apóstolo? Pedro vem com as Escrituras, aplica ajudas, mostra que outro deveria tomar o seu lugar. Se nós, irmãos, não gastarmos tempo examinando as Escrituras, nós vamos querer ficar dando pitáculo na vida da igreja, conduzindo a igreja, ou falando mal da igreja, perseguindo a igreja, enfim. Mas qualquer assunto referente à vida da igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser feita sob a luz das Escrituras. O que nós aprendemos aqui com essa atitude do apóstolo Pedro na igreja primitiva? Tudo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras acerca da igreja estava se cumprindo e vai se cumprir. É por isso que nós devemos descansar nessas questões. A igreja não pode ser um fardo pesado para ninguém. Mesmo hoje, num tempo em que existem tantos falsos mestres em nosso meio, falsos apóstolos, então, como diz o caipira, de bandada, né? De manada. Lobo a gente chama de manada, né? Alcateia. Até isso, irmãos, está registrado. É o que Jesus disse, estarão como lobos devoradores entre o povo de Deus. E Paulo fala sobre isso aos coríntios. Os tais são falsos apóstolos que tentam transformar os obreiros de Cristo. 2 Coríntios 11. Transformar em obreiros de Cristo. Pedro fala a respeito disso. Assim como no meio do povo surgem falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz, Pedro diz.
Por que então que existem tantos problemas na igreja, irmãos? Porque a Bíblia diz que teria. E o que os crentes precisam fazer então para enfrentar esses problemas? Examinar as Escrituras. Então eles escolhem no texto de Atos, volte lá, a partir do verso 21. Eles escolhem um substituto para o lugar de Judas. Também predita nas Escrituras. O escolhido ali, segundo os relatos de Pedro, teriam que ter qualificações para este ministério, e é a boa mão novamente, soberanamente do Senhor, restaurando o colégio apostólico. Lucas relata ali as características citadas pelo apóstolo Pedro. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar dos 11 apóstolos. Vejam, irmãos, como as coisas vão caminhando. Vejam como as coisas vão. Eles verificam as Escrituras, o que estava acontecendo. Um iria trair, outro teria que assumir. Então concluíram, baseado nas Escrituras, é necessário, não era opção. Agora o corpo apostólico, então, vai ser restabelecido. 12 tribos, 12 apóstolos. Mas tem uma pergunta. Desculpa. Tem uma perguntinha. Né? E essa pergunta, eu ficava intrigado com isso. Fiz a pergunta ao reverendo Hélito e ele me deu o texto para pregar. Né? Não foi planejado, mas está aqui, né? Graças a Deus. Mas a pergunta é, não são 13? Não são 13 apóstolos? Por que Paulo, então, foi contado como um apóstolo? Mas você sabe que nós temos até nisso, eu vou correr o risco aqui, sem problema em ser corrigido, não tem problema, o importante é que a igreja cresça e seja edificada, eu fazendo parte dela. Mas nós temos um paralelo bem interessante nas Escrituras para a gente analisar essas questões na caminhada da igreja. Quantos eram as tribos de Israel? Né? 12 tribos? 12 apóstolos. 12 apóstolos? 12. Quantos eram as tribos de Israel? 12. Mas, se você analisar o texto bíblico, final do capítulo de Gênesis, capítulo 48, daí para frente, você vai ver que dos filhos de Jacó, que um dos filhos de Jacó não ganhou possessão de terra. Eu anotei aqui. Sabe o nome desse filho? José. Quem ganhou possessão de terra foram os filhos dele. Qual o nome dos filhos dele? Efraim e Manassés. Minha garganta não está bem. Efraim e Manassés. Nós temos lá o registro na Escritura, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés. Se você parar para pensar, quem é bom em números aí, vai perceber. Ué, então não seriam 13? Com a tribo de Levi, caminhando, vivendo entre eles? Está aí, para pensarmos no apostolado de Paulo. Dentro dessas tribos, uma delas não tinha possessão. A tribo de Levi.
Então você não tem o território de Levi, mas você tem registrado na Bíblia os levitas, espalhados então entre as tribos de Israel, mas eles não tinham posse de terras. A palavra do Senhor aqui, no caso dos levitas, era: o Senhor é a porção da tua herança. Então você tem 12 tribos em Israel, mas na prática você tem 13, somando com a de Levi, habitando no meio de todas. Temos 12 apóstolos, escolhido aqui. Mais à frente nós teremos então mais um trabalhando juntamente com esses 12. Então Pedro diz, voltando ao texto: precisamos restabelecer o número de 12 por causa das 12 tribos de Israel. É necessário que isso ocorra. E não podia ser uma pessoa qualquer. Então ele relata quais os critérios, como é que nós vamos escolher esse apóstolo, as credenciais do apóstolo, a função do apóstolo. Ele tem que ser, veja se combina, irmãos, com os apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, inseridos no meio da igreja hoje. Um apóstolo tem que ser testemunho ocular de Jesus. Paulo viu Jesus, fora do tempo, ele relata em Coríntios. Tem que caminhar com Cristo, ver o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Tem que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Se alguém falar com você de apóstolo, você pode cortar na alta. Apóstolo onde? Tem que ser alguém instruído diretamente por Cristo, segundo os relatos de Pedro em Atos. Alguém treinado, discipulado pessoalmente por Jesus. Necessário que fosse um homem. Mais um problema na igreja hoje. Irmãos, Cristo sempre foi rodeado de mulheres, servindo o reino de Deus juntamente com Jesus. Mas a liderança da igreja não. A liderança da igreja, meus irmãos, ela foi entregue a homens. Por que não uma apóstola? Vou tomar pedrada não, tá? Mas por que não foi Maria? Que é uma pessoa que conhecia mais Jesus como Maria? Jesus nasceu do ventre dela, ela criou Jesus, acompanhou Jesus, estava com Jesus no Getsêmani. Porque a liderança da igreja é ofício masculino. Por isso que a igreja não pode caminhar nessa direção de ofício feminino, para pastoras, presbíteras, diaconisas, apóstola, muito menos. Porque, irmãos, o padrão de liderança da igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é um padrão de liderança masculina. Tem que ser homem. Tem que ter andado com Jesus. Desde os dias do batismo de João, que Jesus foi batizado por João, até o dia em que Cristo subiu às alturas. Tem que ser testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E é muito importante isso aqui, irmãos. Pode parecer que não, mas veja bem. Testemunho no sentido de que viu. E alguém que viu o Senhor ressurreto, inclusive. Caminhou com o Senhor e viu o Senhor ressurreto. Testemunha no sentido de que viu, e testemunha no sentido de que agora vai falar, vai testemunhar. No decorrer do livro de Atos, nós vamos ver os apóstolos falando, era um tema recorrente da pregação apostólica. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu vi. Era essa a pregação dos apóstolos. Eu estava lá. Então, destacando aqui o perfil daquele que vai ser o novo apóstolo, consideraram então que duas pessoas, que os nomes deles estão registrados aí: José Barsabás, o justo, e Matias,
no versículo 23 do capítulo 1 de Atos, você pode acompanhar comigo. Veja, irmãos, então, que no meio dessas 120 pessoas, um grupo mais ou menos como esse aqui, 120 pessoas, 2 nomes estão qualificados para serem os apóstolos, José e Matias. É um desses 2, depois de examinadas as escrituras, é aqueles que têm qualificação para ser os apóstolos. Irmãos, a sorte veio sobre Matias, mas tinha mais pessoas qualificadas, porém tinha uma vaga. Mais um argumento, mais uma prova bíblica de que os apóstolos hoje são antibíblicos. Então a igreja vai tomar a decisão agora. Como é que a igreja vai agir? Baseado nessas qualificações. Não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa, porque demonstrando aqui, irmãos, que o Senhor Jesus leva a sério. Aquilo que para a gente parece um detalhe, para Jesus é muito sério. Eu não queria bater na tecla, mas o último apóstolo foi João. Morreu João, acabou o apostolado. E se alguém falar disso, pode falar, é lobo fingindo de ovelha. Vai por mim. O que a igreja vai fazer então? João faleceu, acabou a função. Como que a igreja vai caminhar então agora depois que escolheram Matias? No decorrer do livro de Atos nós vamos ver que a função apostólica encerrou, acabou, mas nós vamos ver a igreja agora elegendo então irmãos para serem presbíteros e diáconos. Como é que esses homens vão trabalhar no decorrer do livro de Atos? Baseados naquilo que os apóstolos ensinaram a respeito de Cristo, ou seja, de acordo com o fundamento dos apóstolos, segundo as Escrituras. Os falsos apóstolos, irmãos, eles serão cobrados por Deus, por este pecado tão grande cometido dentro da igreja do Senhor Jesus. Voltando ao texto, como é o comportamento da igreja? A igreja ora, e vão fazer um sorteio para ver qual dos 2, a partir do verso 24, pode acompanhar comigo aí. A igreja ora, irmãos. Um trabalho feito diante da igreja, não foi às escondidas, não foi nomeado por alguém, mas na dependência de Deus, orando, buscando a direção divina. São 2 homens aqui, e eu queria tratar um pouquinho desse assunto bem rapidinho, mas olha, aqueles que são qualificados são 2. Quem vai ocupar a vaga? Como é que nós vamos fazer? Quem vai dar a resposta? É a igreja. No caso do apostolado, não, é o Senhor, a mão do Senhor conduzindo o povo de Deus e reestruturando o grupo dos 12. Por que a resposta em relação ao apostolado tem que ser do Senhor, irmãos? Porque todo apóstolo, ele é escolhido diretamente pelo Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. Não tem eleição, escolha de apóstolo dentro da igreja de hoje. A igreja escolhe presbíteros. Em relação ao dilema de Paulo, bom lembrar que Paulo teve um encontro com Cristo. Logo à frente no livro de Atos, nós vamos ver o chamado de Paulo. Jesus veio diretamente a ele no caminho de Damasco. Mas aqui, no texto de Lucas, o papel da igreja era orar. E essa oração, vamos trabalhar um pouquinho rapidinho aqui, é impressionante isso aqui, irmãos. O que a igreja faz? A igreja ora. Irmãos, nós precisamos orar mais. A oração em grupo, a igreja em oração, é o que vai fortalecer a igreja, é o que vai nos dar a direção divina em relação às decisões que precisamos tomar. E veja a oração da igreja, oração corporativa, do Senhor, que conhece o coração de todos. O Senhor é quem sonda os corações, o Senhor é quem sabe de fato todas as coisas que devem ocorrer dentro da igreja. Revela-nos, Senhor,
Qual desses dois o Senhor escolheu? Nós estamos trabalhando, Senhor. Nós estamos examinando as Escrituras. Nós estamos consultando a palavra. Nós estamos observando as qualificações. Nós encontramos dois, Senhor. Mas qual desses dois o Senhor vai escolher? Qual o Senhor chamou? Vendo aqui, irmãos, a verdadeira escolha é feita pelo próprio Senhor Jesus. É Ele quem conduz a vida da igreja. A Assembleia, então, ora no sentido de Deus exercer a sua escolha, porque Deus Deus conhece o coração de todos, é o que o texto vem dizendo aí. Qual dos dois tem escolhido para preencher a vaga desse ministério e apostolado, no qual Judas transviou, indo para o seu próprio lugar? O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que esse novo apóstolo, que o Senhor mesmo escolheu, vai preencher o lugar de Judas, que foi para o seu destino. E aqui o apóstolo, irmãos, faz menção ao serviço, à perseguição que Judas, a perseguição, aliás, que Satanás fez através de Judas, voltando Judas para o lugar dele. Eles oram, lançam sorte, e na igreja de hoje parece estranho, né? Lançar sortes. Por quê, irmãos? Era um rito do Antigo Testamento. Aqui a igreja estava em fase de transição. Então havia o costume, provavelmente algumas pedrinhas lançadas, 2 pedrinhas no caso, lançando sorte, para ver quem que Deus tinha escolhido. Então esta aqui, irmãos, é a última vez que nós vamos ver acontecendo sorte no meio da igreja. Agora o Espírito Santo vem a partir do capítulo 2. O Espírito Santo vem à igreja, então não tem mais sorte, é o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Senhor quem conduz a igreja, meus irmãos. A resposta de Deus aqui vem quando lançam sorte. 2 eram qualificados, mas o Senhor escolheu o seu. Matias assumiu, tomou o lugar dos 12. Um aprendizado importante, encerrando, irmãos. O próprio Paulo faz menção dessa questão dos 12. Logo à frente nós vamos ver também no capítulo 6 de Atos, o apóstolo Paulo tratando desse assunto dos 12, sem se incluir como apóstolo, e o texto de Coríntios, ele escrevendo a carta aos Coríntios também, ele fala desse assunto, que ele era como fora do tempo, mas não se incluindo, ou sem excluir algum dos 12. Mas o que é que nós podemos aprender com isso então, irmãos? O que é que isso implica na nossa vida? O que é que isso faz? Como é que nós vamos caminhar sabendo dessas coisas agora? Nós precisamos aprender muito a caminhar na presença do Senhor, em oração e consulta bíblica. Deus é quem é o Senhor da igreja. Deus jamais, irmãos, Deus nunca vai deixar o seu povo caminhar sozinho. Mas também Ele nunca vai deixar o seu povo caminhar a seu próprio modo. Nós temos visto notícias da igreja da Lagoinha. Irmãos, é o nome de Cristo sendo envergonhado. Perseguição à igreja. E pode dizer, dentro da própria igreja. Mas Ele é o Senhor da igreja. É Cristo quem conduz a igreja. Não são os nossos métodos. Nós podemos fazer shows. Nós podemos querer fazer teatros. Ou qualquer outra coisa. Mas a vida da igreja é conduzida pela palavra de Deus, embasada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. A escolha de Matias aqui veio da parte de Deus para compor o colégio apostólico. Nós não lançamos mais sortes, a igreja agora participa, elegendo os irmãos, mas quem?
presbíteros, diáconos. Mas o que a igreja deve fazer, irmãos, mesmo nestas ocasiões, o que vamos ver também à frente, a igreja em oração, examinando as Escrituras. Não podemos escolher liderança para a igreja, amados irmãos, baseado no nosso próprio entendimento, mas nas Escrituras. Fazer a vontade do Senhor. Como é que eu faço a vontade do Senhor? Examinando a vontade do Senhor. Onde que ela está relatada? Nas Escrituras. Desde quando? Antigo e Novo Testamento. Portanto, meus amados, encerrando agora de fato, leia as Escrituras. Examine qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da igreja. Ore constantemente pela igreja, pela liderança da igreja, porque é dessa forma que a igreja vai caminhando, na liderança de Cristo, pautado nas Escrituras. Que o Senhor assim nos ajude.